Olá! Hoje vamos falar sobre a fascinante e por vezes desconfortável realidade de que, na maioria das vezes, não estamos conversando com pessoas, mas sim com suas cicatrizes e mecanismos de defesa. E esse é um tema denso, né? Muito denso. Essa é a base de todo o material da nossa análise profunda de hoje. A ideia hoje é mudar completamente a nossa lente, a forma como quem nos ouve enxerga as interações humanas. Com certeza. A nossa missão hoje é entender, de uma vez por todas, como as crenças são apenas ilusões, historinhas criadas pelo nosso cérebro e, principalmente, como ler a verdadeira linguagem do sistema nervoso. Que é o que realmente importa, né? É o que importa. Porque dominar isso muda tudo. Muda a forma de lidar com conflitos, terminando brigas antes mesmo de começarem. Certo, vamos destrinchar isso, porque eu confesso que fiquei muito animada com o quanto esse material subverte o que a gente acha que sabe. É um choque de realidade. É um soco no estômago do senso comum. A gente cresce achando que as nossas crenças, aquelas convicções lógicas, guiam o nosso comportamento. Aham. A gente adora se achar puramente racional. Sim, só que a fonte joga isso pela janela. Tem uma parte que chama as nossas crenças de softwares desatualizados. Como assim as nossas ideias mais firmes não mandam em nada? O que é fascinante aqui é a biologia por trás dessa ilusão. A gente inverte a ordem das coisas na nossa cabeça. A gente acha que pensa primeiro e age depois. Exato. Mas a verdade é que o corpo sente algo primeiro. O sistema nervoso tem uma reação puramente instintiva. Luta, fuga, um desconforto profundo. Uma reação física imediata. Isso. E só depois que essa reação física toma conta, o córtex, que é a parte humana e lógica do cérebro, entra em desespero para explicar o que acabou de acontecer. Ah, essa é a parte do comunicado de imprensa. Sim, a metáfora perfeita do Huxley. Eu achei genial. É tipo, o corpo faz a bagunça. E o córtex funciona como aquele departamento de relações públicas tentando apagar o incêndio de madrugada. O coração dispara, a pessoa trava e o cérebro redige furiosamente um comunicado oficial justificando aquilo de forma lógica. E a gente chama esse comunicado fajuto de crença. Exatamente. A crença é só a desculpa bem escrita que o cérebro publicou depois do fato. Nossa, isso é muito poderoso. O material traz uns exemplos de traumas que dão até um aperto no coração, para ilustrar como isso é forjado na dor. Os exemplos de infância são cruciais para entender isso. Pensa numa criança sendo humilhada na frente da turma inteira, ao tentar ler um texto. O pior pesadelo na escola. Total. O sistema nervoso entra em colapso. Para garantir que essa pessoa nunca mais sofra essa dor de ser excluída da tribo, o cérebro solta o comunicado permanente de que falar em público é fútil. Que quem faz palestra é arrogante. Isso. Aí a pessoa cresce, vira adulta e jura que é só uma preferência dela não se expor, quando, na verdade, é o trauma ditando a regra em silêncio. É o tecido cicatricial mandando na vida dela. Outro exemplo da fonte é sobre a vergonha do próprio corpo ali nos 12, 13 anos. Fase super vulnerável. Demais! E para lidar com a humilhação sobre o peso ou aparência, o cérebro cria o comunicado de que o desejo físico é sujo, que desejo é igual a nojo. Ou a criança que apanha toda vez que diz a verdade sobre algo que quebrou em casa. Nossa, sim. Ela aprende rapidinho que a verdade traz dor. E o córtex redige a regra inquebrável de que mentir é pura sobrevivência. E o mais chocante é que essas pessoas vão defender essas mentiras com unhas e dentes, usando a lógica perfeita. Só que a realidade mesma não está no argumento lógico, né? Não está. Se a gente quiser ler o que está realmente comandando o show, a gente tem que descer um nível. Sair das crenças e olhar para o sistema nervoso. E como a gente lê isso na prática? É preciso observar a biologia. A respiração, a taxa de piscar de olhos, a tensão no corpo, a postura. É aí que a verdade grita. O sistema nervoso não sabe mentir. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque se a verdade está na respiração e a mentira está no argumento lógico, por que a gente passa a vida tentando convencer os outros com fatos e planilhas? Pois é. E por isso que as discussões lógicas falham tanto. Em brigas de casal, em vendas. E em encontros? Porque a gente passa o tempo todo falando com a máscara da pessoa.
A máscara seria o conjunto de opiniões e crenças. Exatamente. Terapeutas tradicionais focam muito na máscara. Mas para ter influência real, precisamos parar de interagir com as opiniões e começar a falar com o ser assustado que está lá atrás. E como a gente entende esse ser escondido? Se conectarmos isso a um panorama mais amplo, a fonte nos entrega 3 regras ocultas do comportamento humano. As 3 leis fundamentais. Isso. Primeiro, a segurança é a bússola de uma pessoa. Tudo que ela faz é buscando se sentir segura, Segundo, a aprovação. que é a moeda de troca. É como a pessoa negocia seu valor no mundo. E a terceira, que eu achei tão melancólica, é a vergonha. A vergonha é a prisão. O terror de sentir vergonha é o que mantém as pessoas presas nos piores comportamentos possíveis. A pessoa prefere destruir uma relação a sentir vergonha de assumir um erro. Exato. E para desarmar tudo isso, a gente chega na parte mais estrutural da discussão de hoje, o mapeamento. O sistema de perfilamento humano do Chase Hughes. Confesso que fiquei um pouco cética no início. É normal, parece mágica. Mapear alguém mais profundamente do que a própria família em menos de 3 minutos? Soa absurdo, mas não é adivinhação. É só saber olhar as engrenagens certas do sistema nervoso enquanto a pessoa fala. Ele divide isso em 3 camadas. Vamos destrinchar essas 3 camadas, começando pelas necessidades, que dá para ler nos primeiros 30 segundos. Isso. As necessidades revelam os medos mais profundos e as feridas da infância. O mapa mostra 5 principais. Significância, aceitação, aprovação, força e inteligência. Imagina aquele colega que precisa usar palavras difíceis em toda reunião e corrigir os outros. O insuportável do escritório. Ele mesmo. Ele tem uma necessidade desesperada de validação de inteligência. Não é sobre o trabalho, é sobre encobrir a insegurança dele. Entendi. O sistema nervoso dele está gritando para ser visto como inteligente e para se sentir seguro. E a segunda camada? Os pilares de decisão. Isso mostra como a mente da pessoa filtra a realidade desde que ela tinha uns 10 anos de idade. São os filtros pelas quais as ideias têm que passar, né? Conformidade, novidade. Desvio, necessidade, investimento e foco social. Deixa eu só apontar o de desvio, porque a palavra soa como algo criminoso, mas não é isso. Não. É só o perfil rebelde. A pessoa que sente conforto em ir contra a corrente, questionar o procedimento padrão. Se você tentar vender uma ideia dizendo que todo mundo faz assim, Ela odeia. Ela vai rejeitar na hora. Diferente de quem tem o pilar da conformidade, que precisa ouvir que todo mundo concorda para se sentir em paz. faz todo sentido. E, finalmente, a terceira camada profunda, os valores. O objetivo de vida da pessoa. O que ela está perseguindo lá no fundo. Liberdade, reconhecimento, conexão, crescimento, experiências ou informação. E aqui entra um detalhe muito humano. Às vezes a pessoa cria obstáculos na própria vida, sabota a si mesma. Só para continuar perseguindo o valor. Essa foi a parte melancólica que notei na leitura. Sim, o medo de alcançar a liberdade total e perder o propósito faz a pessoa criar crises do nada. Então, o que tudo isso significa? Na prática, o que acontece quando 2 pessoas sentam para conversar e a coisa desmorona? É o colapso da comunicação por falta de leitura. É oferecer o que a pessoa não quer. Dar a resposta certa para a pergunta errada. Perfeito. Por exemplo, a pessoa tem a necessidade profunda de significância. Ela quer se sentir única e especial. E aí você tenta agradar oferecendo aceitação. Nós te aceitamos no grupo, você é igual a nós. A pessoa vai se fechar na hora. Ela não quer ser igual, ela quer ser acima da média. Ou quando tentam vender um processo chato baseado em conformidade para quem precisa de novidade. A pessoa levanta e vai embora. E o erro mais fatal de todos os cenários apontados. Qual? Oferecer conexão íntima e profunda para alguém que tem a liberdade como o valor mais sagrado da vida. Nossa, a pessoa recua instantaneamente. Ela vê o afeto como uma ameaça à liberdade dela. É um instinto de sobrevivência berrando. E é por isso que muita gente acha que a persuasão é um jogo de números, uma estatística. Tipo, não deu certo dessa vez, bola pra frente. É uma ilusão gigante. As conversas não falharam no fim, ali no último argumento. Elas falharam antes de começarem. Exatamente, porque um lado nunca viu com quem estava lidando de verdade. Estava falando com a máscara e ignorando os valores e os pilares de decisão. O texto é muito claro sobre isso. É um sistema operacional comportamental.
Não é para ganhar confiança fútil. É para entender como as pessoas cumprem regras ou desmoronam. É a engenharia reversa do caos humano. Somos todos um caos. Esse é o ponto central. Não tem ninguém isento de traumas e crenças fajutas. E aí vem a empatia. Uma empatia sem julgamento. O objetivo de conseguir ver através do comportamento alheio não é consertar o outro. Porque a gente não precisa consertar ninguém. Nem fingir que não somos perfeitos. O objetivo é parar de julgar. O julgamento que fazemos dos outros é só uma tentativa covarde de julgar o nosso próprio lixo interno. Pra gente se sentir superior por 5 minutos. Mas quando você passa a ler o sistema nervoso do outro, algo muda. Tem um benefício duplo aí. Ao invés de ficar com raiva, a gente vê a dor. Você começa a ver as inseguranças nas pausas, você nota o medo na respiração mais ofegante do outro, a necessidade implorando no silêncio. E a nossa própria raiva some, porque você não leva mais pro lado pessoal. Os argumentos colapsam antes de virarem briga. E ganha a habilidade real de ajudar aquela pessoa. A conversa deixa de ser um ataque aleatório. E passa a ser uma leitura de um ser humano precisando de segurança. Isso levanta uma questão importante e bem profunda para a gente pensar depois de hoje. Qual? Bom, se a gente sabe agora que a nossa respiração denuncia nossos medos e que nossas crenças firmes são só invenções do nosso cérebro para proteger feridas, qual é o comunicado de imprensa que o nosso próprio córtex está publicando internamente neste exato momento para justificar a maneira como nós nos comportamos hoje?